Fala pessoal, Leonardo Werneck por aqui para dar essa aula para vocês, segundo essa pergunta que me enviaram. Lembrando que vocês podem sim me enviar a pergunta por direct, pelo WhatsApp, por e-mail, pelos comentários, onde for melhor para você. Quando uma pergunta é muito relevante, em vez de responder diretamente para a pessoa, eu prefiro gravar um vídeo, eu aviso a pessoa, como eu fiz aqui nesse caso, e vou gravar um vídeo, porque essa pergunta aqui é muito sensacional. Sim, é difícil pra caramba para eu responder num vídeo simples, né? Teria que ter realmente uma aula assim, mais complexa para que a gente possa responder sobre relação a stop. Porque esse papo de stop é algo realmente complicado. Principalmente que quem aqui já não tem um tempo de mercado e simplesmente ficou louco porque tomou stop ou simplesmente não trabalha com stop. O stop é sim relacionado com o tipo de estratégia que você vai usar, tem essa correlação, mas independente da estratégia que você use, existe sim algumas formas que você precisa conhecer e principalmente pela minha experiência de muitos anos, formas que vai te ajudar muito mais do que te atrapalhar. A primeira coisa dessa pergunta, tá? Eu vou respondendo não com a ordem ali na pergunta, mas eu vou responder com uma coisa mais cronológica para você ter uma ideia melhor de como funciona a questão de stop. Primeira coisa que é básica é que você sim tem que trabalhar com stop. Não existe, estou falando de mini índice, mini dólar, mas você até pode aumentar esse escopo para qualquer ativo desse mundão afora. Você precisa trabalhar com stop. Não existe nenhum tipo de chance de você não usar stop. Principalmente a galera que vai trabalhar com contratos assim, com índice, dólar, petróleo e tal, é ordem oco. Você entra com a compra ou com a venda, já vai automaticamente, o seu stop automático já vai em uma coisa só e o seu gain. É o melhor formato. Mas invariavelmente, stoppings acontecem, é normal. Eu fico até impressionado algumas vezes que eu leio, né, nesses grupos afora e nesse mundo afora, algumas pessoas não entendendo que é normal tomar stop. Eu vi recentemente um comentário num vídeo no YouTube, eu nem lembro de quem era o vídeo, mas uma pessoa falando assim, pô, se você, não era um vídeo meu não, tá? Mas era uma pessoa que também tem um tempo de mercado que fez esse vídeo no YouTube. Pô, se você, que já tem um tempo de mercado, perdeu e tomou stop, imagina eu, dizia lá o comentário, que não tenho tempo nenhum de mercado, estou começando agora, já estou extremamente desanimado. Eu fiquei realmente triste por um comentário muito pessimista, porque a pessoa não consegue entender que perdas acontecem, você tem que só saber lidar com elas. E principalmente entender que elas vão acontecer, só não podem acontecer muito mais do que o lucro. Aí sim tem um problema sério, você deve começar a rever o seu formato operacional e a rever algumas coisas. Mas vamos lá. Eu vou falar, obviamente, mais da minha vivência, mais da forma que eu opero, da minha técnica, mas você pode usar isso daqui, colocar a ideia, o conceito para a sua forma de investir. Sei lá, no futuro você se tornar meu aluno, aí pelo menos você já está conhecendo uma forma que eu faço. Fica mais ágil para você entender a minha forma de trabalhar. Preste atenção. Isso aqui já foi um papo de uma aula que eu dei. Não lembro onde é que eu botei no YouTube, no Instagram. É muito lugar que eu faço aula para vocês. Mas eu vou repetir isso daqui. Então quem já viu por lá, rever esse conceito. Quem não viu, vai ver agora. Uma das formas de você entender quando é o momento de você continuar a operar ou não é o seu ponto de equilíbrio da sua conta. É uma gestão. Assim como a gente faz uma gestão de empresa, o empreendedor faz a gestão do negócio, a gente aqui faz a gestão da conta. Então a gente chama do ponto de equilíbrio, que é exatamente o momento que você tem que falar assim, bem, eu estou perdendo. Cheguei agora num ponto onde, somando tudo isso, dá uma perda absurda, né? Dá um negativo enorme e eu tenho que parar, porque senão eu vou quebrar minha conta. Sei lá, o teu limite de quebrar a conta está aqui. Então isso aqui é complicado. Como é que a gente acha essa história toda? Primeira coisa é importante que você já tenha vivenciado um momento na conta simulada. Por isso que eu falo, para de botar a sua ganância em cima de tudo, para de acelerar o seu processo, porque você tem que assumir a sua postura de iniciante, de uma pessoa amadora, que como qualquer pessoa como eu, ninguém nasce sabendo nada, a gente vai aprendendo, e tudo é um processo. Você está nesse processo. Então é importante a conta simulada aqui, é primordial. Lá na conta simulada, você vai passar um tempo, 1 mês, 2 meses, quanto mais meses e quanto mais tempo, melhor. E aí sim você vai pegar lá, com base no que você andou fazendo, mesmo que você erre e você acerte errando, né? Pô, eu ganhei aqui, mas foi um ganho que simplesmente essa operação não acontece. Então é acertar errando. Tudo bem, você vai somar tudo lá assim, ó. Eu vou somar todos os meus prejuízos. Então aqui eu somo todos os prejuízos. Ou então, nessa operação, nesse dia eu tive esse prejuízo.
Nessa operação, no mesmo dia eu tive esse prejuízo. Aí quando eu operei, sei lá, 2 dias depois eu tive esse prejuízo, não importa se é no mesmo dia, no mesmo momento, de manhã, de tarde, não importa. Você vai pegar lá o seu relatório na sua plataforma e vai somar todos os seus prejuízos. Então, você vai ter um somatório geral. Então, só, vou botar aqui assim uma linha. Aqui vai ser o somatório geral de todos os meus prejuízos, tá? Aqui é o menos P, prejuízo. Você soma todos eles e bota aqui nessa caixa. Do outro lado, você vai fazer a mesma coisa, você vai somar, só que você vai somar o lucro. Você vai somar esse lucro, esse dia. Ah, eu tive lucro depois do primeiro dia, segundo, sei lá, no mês seguinte foi meu próximo lucro. Eu tive uma sequência de lojas absurda. Não importa. Por isso que é conta simulada. E aí você vai somando, vai somando. Aí você vai botar aqui todo o seu somatório de lucro, tá? Então aqui eu vou botar um L de lucro. Beleza. Agora, com isso daqui, você vai pegar o valor final, ou seja, o valor total de lucro e o valor total de prejuízo, e vai dividir esse valor pela quantidade de vezes que você precisou somar para chegar nesse valor. Vamos supor que aqui foram, sei lá, 15 vezes. Então, eu tive que somar 15 stops, 15 prejuízos para achar esse número aqui. É óbvio que quanto maior esse número, melhor. Então, se for, sei lá, 150, melhor ainda. Quanto maior, melhor. E lá no lucro, a mesma coisa. Quantas vezes eu tive que somar para achar o resultado? Pô, eu tive que somar lá na calculadora, sei lá, 71 vezes. E achei esse resultado final. Aí você vai pegar isso aqui e vai dividir pelo de cima. Pega isso daqui e divide pelo de cima. O resultado dessa continha é o seu valor médio. Então, o resultado disso daqui é o seu prejuízo médio e do outro lado será o seu lucro médio, tá? O seu lucro médio. É isso aqui. Essa informação significa agora que quando você for operar, né, agora com isso aqui em mãos, ainda na conta simulada, que ainda é ótimo lá, com isso em mãos, quando você for operar, vou botar para cima, ó, você vai pegar o prejuízo médio e vai falar assim, bem, beleza, então eu tenho de prejuízo médio, vou chutar aqui qualquer coisa, tá? 250 pontos. 250 pontos foi o meu prejuízo médio. Significa, a informação que você tem é que durante aquele tempo, X, você somou, sei lá, 150 stops e deu, na divisão, 250 pontos negativos. Esse é o valor médio de prejuízo que você tem, que a sua forma de operar atualmente tem. A mesma coisa lá do outro lado é o lucro. Você tem, então, no lucro, o seu valor médio. Vamos supor que o seu lucro médio, vou botar, seja em 300 pontos. Então, você conseguiu ganhar 300 pontos. Esse é o valor médio. A sua conta, se for assim, ela está bem equilibrada, né? Você vê que mais ou menos você ganha 1 para perder 1. Se isso aqui estiver desequilibrado, ou seja, aqui, vou botar um outro valor aqui, seja 400 pontos, e tu ganha 300 ou menos, pensa assim, numa balança, saca? Você tem uma balança, ó. Ela nunca pode estar desequilibrada assim, aonde você perde, você ganha menos do que você consegue perder. Então você perde mais, né? A perda está sempre lá em cima. A balança não pode ser assim. Ela pode ser até mesmo equilibrada. Então aqui fica 1 para 1. Mas o ideal é que a parte de lucro seja sempre acima. Mas tudo bem. Continuando. Então você tem o prejuízo médio e o seu lucro médio. Significa que com esse prejuízo médio você começou agora a entender, a pelo menos a mapear, o lance é mapear o que você pode fazer no mercado. E o que significa isso? Bem, se eu perco 250 pontos, vamos falar de mini índice, 250 pontos do mini índice, é um dado, eu não consigo perder mais do que 250 pontos. É o meu médio. É claro que vai ter um momento que eu vou perder 400, outro 500, mas você tem que entender que o objetivo a partir de agora com essa informação é segurar em 250. A distorção do preço acontecia aqui, antes. Você não sabia isso aqui ainda. Então, por isso que aqui vai ter, sei lá, você vai somar uma vez um prejuízo de 600 pontos, você vai somar um prejuízo de 50, sabe? Essa é a distorção. Mas agora você não pode distorcer. Com isso, você olha para o outro lado e fala, beleza, eu consigo ganhar, no mais que eu faça, o meu médio é de 300 pontos. Com isso em mãos, eu vou fazer o seguinte, beleza, ó. Agora eu vou operar. O que eu posso fazer? Eu posso escolher um gráfico alto. Vamos supor que eu vou escolher um gráfico de 30 minutos. Vou operar um gráfico de 30 minutos. Lá, o stop que eu vou poder tomar, o máximo vai ser 250. Então, do 30 minutos,
Se essa operação que está aparecendo na minha frente agora, na tua forma de operar, ela tiver um stop de 300, você deixa passar. Você não faz. Então, 30 minutos talvez seja um gráfico alto. Eu vou para o gráfico, sei lá, de 5 minutos, ou vou para o gráfico de 8R no Renko, para quem já conhece o Renko, ou vou para o gráfico, sei lá, de 20 pontos, para quem conhece o gráfico de pontos. Lá, então, eu posso dividir. 250 eu posso fazer, sei lá, no gráfico de 5 minutos, eu posso fazer, sei lá, 3 operações de 100 pontos. Então, aí sim, agora voltando a responder a parte de durante o dia. Aí vamos supor que no gráfico de 5 minutos, você acabou de tomar um stop de 100 pontos. Então você ainda pode tomar mais 250 pontos. Você pode tomar mais uma operação de 100 e mais uma de 50. Certo? Para manter equilíbrio. Então tomou o stop de 100 pontos. Você precisa parar. Você vê que automaticamente, sem eu responder já diretamente a tua pergunta, aquela pergunta que a gente leu no início, a resposta já está na tela. Por quê? Porque você mapeou, você organizou o seu formato de operar. Já está todo mapeado. Então as perguntas, as respostas para elas já começam a acontecer mesmo que antes de você parar para pensar um pouco sobre elas. Isso é bem legal quando acontece. Se você está nos 5 minutos, 250 é o teu limite, 300 é o seu lucro médio. Você tem que se basear neles. Ok. Sei lá, 9 horas da manhã você já tomou um stop. 9h10 você acabou de tomar um stop. Você para de operar? Você fala, não. O que eu posso fazer agora é, talvez os 5 minutos, se tiver o mesmo ambiente, aí sim eu vou gravar na segunda-feira uma aula para vocês sobre checklist operacional. Se tiver no mesmo ambiente, talvez não tenha por que operar de novo nos 5 minutos. Talvez, sei lá, eu vou para o 11R, para quem já conhece o gráfico Renko. Por isso que é importante você conhecer todos os gráficos e não ficar maluco num único gráfico, vidrado, olhando para a mesma coisa. Quando ela não está boa, você abandona ela e vai para outro lugar. Ou só para 10 minutos. Mas agora vamos falar então do 11R. Você pulou para o 11R. Seu leque operacional é alto, é grande. Que é importante que isso aconteça, né? Ok. Perdeu lá 100, agora você pode usar aqui talvez uma operação de 150 para tentar resgatar ou fazer uma de 100, sacou? Com stop. Isso é o stop. Apareceu uma operação no 11R, mas apareceu uma operação e a operação por si só tem um stop, sei lá, de 200 pontos. Um stop maior. Deixa passar. Não faz nada. Você precisa segurar a tua onda. Você já gastou 100 pontos daquele dia. Então você vai operar de acordo com o que você achou na sua conta. Nesse caso aqui, então, sei lá, vamos supor que vamos dizer que você tem operado no 11R e aí você tem estopado em 150. Putz, tomou stop em 150. Tive um prejuízo agora. Com o somatório do dia, eu bati os meus 250 pontos de prejuízo. Nesse caso, como o meu médio no meu exemplo foi 250, eu sou obrigado a parar. Nesse caso aqui eu não faço mais nada. Eu sou obrigado total a parar. Automaticamente, você já começa a falar assim, bem, a responsabilidade não é minha, hoje não rolou, a estratégia não leu o mercado está difícil, está totalmente contra. Beleza, amanhã eu estou de volta. Tchau para todo mundo. Fui. Aí você começa a entender que quando a gente lê aqueles pensamentos, aquela galera falando assim, pô, eu tomei stop de manhã, voltei à tarde e quebrei a conta. Não vai mais acontecer, não é? Ou você sabe que o teu lucro médio é 300, você tem que se ater a isso. Aí você está operando e você fez 300 pontos de manhã, nos 5 minutos. Você falou assim, caraca, estou operando 5 minutos de manhã, na única operação eu ganhei 300. Tem porque você voltar à tarde, 300, com 300? Qual é a chance, se seu lucro médio é 300, qual é a chance de você de tarde ou na próxima operação começar a perder? Ah, mas vai ter dias que eu vou ganhar 1000 pontos. Tudo bem, mas aí são os dias de distorções. Você quer vivenciar ele ou quer ter uma constância? Constância é seguir um plano. E não ficar falando, mas vai ter um dia que eu vou fazer 800 pontos. Quem começa a falar em todo início de frase que vai acontecer, que se, nos achismos e comos e porquês, jamais vai ter uma constância operacional. E aí o lucro não vai acontecer com o tempo, não. Você vai ficar orbitando em ficar rico, fica pobre. É tipo o efeito Chicó. Fica rico, fica pobre. Fica rico, fica pobre. Então, essa aqui é uma das formas de você se encontrar em relação ao seu stop. Existem outras, depois eu gravo de novo um outro vídeo falando sobre o stop financeiro. Mas a verdade é que o stop financeiro, ele já é para quem tem um tempo de mercado, para quem já está dentro do mercado um tempo, porque daí ele leva em considerações outras coisas e principalmente o teu psicológico tem que estar muito tranquilo em relação a estopar pelo financeiro. Beleza? Espero ter ajudado.
Qualquer coisa, se precisar de mais aula sobre isso, é um tema extenso. Eu estou tentando segurar aqui um resumão de tudo, para principalmente caber lá no IGTV, porque é um tema muito extenso isso aqui, mas extremamente valioso. Então, vai pegar um histórico. Se você não tem um histórico, para o que você está fazendo. Você não tem que estar mexendo no teu dinheiro, você não tem habilidade ainda em você, operacionalmente falando, para pegar o teu dinheiro e investir. Então, para agora. Para e vai para a conta simulada. Passa um tempo, tira a ansiedade do nossa equação. Passa um tempo na sua conta simulada. E aí lá vai justamente pegando isso daqui, esses valores. E aí depois, quando você já tiver esse valor, pelo menos uns 2 meses, você fala assim, ok, agora eu vou para a conta real com um contrato ou 2 contratos. Por isso que é interessante que na conta simulada você não meta 100 contratos, seja real. Se você opta por começar realmente da forma correta, que você bote um único contrato na conta simulada, pegue esses dados com um contrato na conta real também, comece com um contrato. Se você já tiver um tempo de mercado, um pouco de entendimento, está precisando só encaixar algumas coisas, vamos supor que você esteja operando com 10 contratos, bota 10 contratos na conta simulada, faz a mesma coisa, vai para a conta real com 10 contratos, pega simplesmente a mesma informação e aí sim importa e exporta para a conta real. Legal? Então é isso. Espero que tenha gostado. Espero que tenha sido de grande valia essa aula para vocês. Vai estudar, que esse é o caminho. Fui!